Olá, meus amigos, minhas amigas, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou falar sobre ataques espirituais ou energéticos, tá bom? Então vamos falar, óbvio que vão ter alguns que eu não vou comentar, que eu não vou lembrar, mas podem comentar aí, podem fazer o comentário se vocês já sofreram algum ataque desse, se vocês perceberam que era ataque espiritual ou ficaram na dúvida se era ou não era. Agora eu vou ajudar vocês a entenderem que dá para diferenciar sim. À medida que você vai refinando, né, suas percepções, você vai observando quando é e quando não é. Óbvio que ninguém está isento de errar, né? Todos nós ainda somos passíveis de erros. Então pode acontecer da gente tomar ter uma visão errada de alguma situação. Vai acontecer. Mas a maioria das vezes a gente consegue perceber sim, utilizando alguns elementos de análise para a gente passar pelo crivo da razão. Então vamos lá. Sobre ataques espirituais, eu classifiquei em 3 tipos, né, para a gente aqui, para ficar mais fácil. É da forma que eu gosto de separar. Né? Então eu coloquei ataques espirituais. Primeiro tipo, obsessão, que para mim é um ataque, porque está prejudicando a pessoa, está fazendo mal a ela, então para mim isso é um ataque. O segundo tipo, trabalhos mandados, são trabalhos feitos para fazer mal a alguma pessoa ou causar algum prejuízo. E o terceiro, que são as emoções que nós irradiamos, né? Os pensamentos que nós irradiamos também, de alguma forma, atacam outras pessoas e causando-lhes mal e trazendo certos desconfortos. Vamos começar então pelos 3 tipos de obsessão que existe. O primeiro tipo chama obsessão simples. Tá? É obsessão simples, fascinação e subjugação. Ou seja, a pessoa não tem mais domínio sobre ela, é o espírito que tem domínio na subjugação. A pessoa tem pouca parcela de domínio sobre o corpo, mente e as emoções dela. O primeiro tipo, na obsessão simples, ela é aquele tipo que o espírito ele chega e sopra no ouvido da pessoa, né? Induz a pessoa a cometer o erro, induz a pessoa aos vícios, né? Seja o vício de bebida, seja o vício do cigarro, seja o vício, qualquer vício que não seja bom, não seja saudável. Na verdade, eu acho que nenhum vício é saudável, né? Mas esses vícios, por exemplo, a pessoa ela está aumentando cada vez mais o consumo de álcool dela. Ela está perdendo o controle, ela não está no controle da situação. Né? Ela está aumentando, aquele vício que ela tem está aumentando cada vez mais ou está fazendo muito mal para ela e ela não está conseguindo perceber isso, pode ter certeza que tem coisa por trás disso. Tem entidades ali por trás disso querendo que a pessoa define, que a pessoa chegue ao seu último estágio ali, né? Que é ficar uma pessoa, que é sugar toda a energia dessa pessoa através desses vícios, usando esses vícios como portas de entrada para acessar as pessoas e assim conseguir drenar a energia dessas pessoas. Né? Mas como que eu vou saber se a pessoa está ou não sofrendo um ataque? Por conta disso, né? Por exemplo, induzir ao erro. Como que eu vou saber? É muito fácil, gente. É só a gente observar como está a nossa mente antes de fazer alguma coisa. Por exemplo, induzir ao erro. Um espírito chega, ou pode ser um ser humano também, enviando pensamentos para você, tá? Formas de pensamento. Ele pensa, envia para você esse pensamento, direciona a você esse pensamento. Por exemplo, vai lá e fala com fulano que essa roupa não combinou, que tá horrível, que não sabe como que ela vai ter coragem de sair com essa roupa, ou ele vai ter coragem de sair com essa roupa. Né? Vai lá e fala isso, vai lá e fala isso, e fica na cabeça da pessoa ali. A pessoa ouve, acha que o pensamento é dela, vai lá e fala com a pessoa. Só que nesse falar, que até então parecia ser uma coisa boba, só um expressar de uma opinião,
acaba que você pegou a pessoa e ela não estava num bom dia dela, né? Ela estava num dia péssimo. E aí você fala isso e vai causar uma discórdia, de repente até uma briga, até agressão, violência, vindo causar até coisas mais graves ali. O espírito que soprou isso no seu ouvido sabia disso tudo, que a pessoa não estava num bom dia, sabia disso tudo, por isso que ele induziu para você não perceber que era uma coisa boba, né? Então, qual que é a primeira atitude que a gente tem que ter quando acontecer esse tipo de coisa? Você viu que falou alguma coisa que não devia, você viu que a intenção sua era só fazer um comentário, mas aquilo tomou uma proporção gigantesca, né? Você corrige aquilo imediatamente. Imediatamente você tenta diminuir aquele estrago que fez, né? É como jogar água no incêndio ali. Joga a água o mais rápido possível. Não coloca mais lenha, tá? O que nós temos costume de fazer é falar, mas eu só falei o que eu pensei, né? E aí isso não vai resolver, isso só vai gerar mais atrito, infelizmente. Então a gente tem que ter a paciência, a sabedoria de agir corretamente nesse momento. São todos os momentos que nós vamos acertar? Não, mas a gente tem que começar a praticar, se a gente quer mudar. E aí, com relação aos erros simples, acontece mais ou menos assim, vai lá e faz isso, vai lá e pega isso, sabe? Vai lá e pega a coisa de fulano sem pedir, faz esse tipo de coisa que parece tão boba, tão simples, mas você vê que por trás, porque se a pessoa, você foi lá e fez, e a pessoa, não, tudo bem, não tem problema não, pode ter certeza que não tinha influência espiritual ali, tá? Apesar de ser errado a gente ter esse tipo de atitude, mas não tinha. Mas se a pessoa tá num dia bom, num dia ruim, e aquilo que você fez foi, por exemplo, a gota d'água, pode ter certeza que tinham espíritos ali por trás que aproveitaram da oportunidade para gerar o caos, porque eles gostam dessa energia, eles vivem dessa energia do caos. Essa energia solta muita energia do nosso corpo para eles, né? Uma energia densa que eles precisam. Então, por isso que eles provocam esses tipos de atitudes, esse tipo de reações, né? No vício é a mesma coisa, o espírito fica lá, bebe mais um pouco, você aguenta, bebe mais, né? Qualquer tipo de vício, né? Continua fazendo, faz mais um pouco, né? Se você dá conta e você vai fazendo, de repente você entrou num buraco de cabeça para baixo e aí é que você se lasca todo, né? E para sair é muito difícil. Vamos para a fascinação, né? A obsessão simples, então, é essa. É aquele espírito que, na verdade, ele não está te atacando por vingança, por alguma coisa assim mais complicada, mas ele só quer que você, vamos dizer assim, ele se diverte com você errando, sabe? Ele se diverte com você sendo o gerador do caos. E aí nós passamos para fascinação, que é um outro tipo de obsessão. O que é a fascinação? Fascinação é quando o espírito, ele fascina o médium, o espiritualista, qualquer pessoa que seja. Eu falei médium porque está mais relacionado com a área espírita, né? Mas quando ele fascina a pessoa ali. E como que acontece esse fascínio? É simples, o espírito, ele pode muito bem fingir que é um mentor, ele pode ser até um espírito obsessor soprando no ouvido da pessoa, falando assim, como que você deixa fulano falar assim com você? Ele não te conhece, ele não sabe quem você é, ele não sabe o que você já passou, que direito ele tem de chegar e falar isso com você? Você vai deixar isso ficar assim? Resumindo, esse tipo de fascinação é aquela frase definiria bem esse tipo de espírito que faz tem esse tipo de controle sobre as pessoas, né? Da fascinação. Aquela frase que fala assim, eu não sou de levar desaforo para casa, né? Nossa senhora, os espíritos adoram isso, eles adoram essa frase. Fala, esse é dos meus, né? Que não gosta de levar desaforo para casa, que resolve o trem ali, bateu, levou, sabe? É desse jeito. E a gente tem que observar isso para a gente começar a fazer nossas mudanças internas, se a gente quiser melhorar como ser humano. Se quando a gente quiser sair daqui,
né, depois no final dessa vida, falar assim, poxa, eu fiz coisa pra caramba pra mudar quem eu sou. Eu acho que eu consegui dar alguns passinhos pra frente. Dei muitos pro lado e alguns pra trás, mas a maioria dos meus passos foram pra frente, ou pelo menos na intenção de seguir em frente. E isso é bom, isso vai contar muito quando a gente estiver do lado de lá. Então, esses espíritos que trabalham dentro da fascinação, tem a parte dos espíritos ruins, que vão só soprar no ouvido da pessoa, né? Vai lá, a pessoa mexeu com sua esposa, né? Ou com seu marido, vai lá tirar satisfação, vai lá brigar, já chega quebrando a cara, como é que pode, sabe? Nunca um espírito negativo vai chegar para você e falar assim, olha, sai daí, vai embora, não fica aí não. Isso vai dar confusão, não fica aí, vai embora, vai para casa. Quem fala isso é espírito superior, que se aproxima da pessoa. Quando toma uma fechada no trânsito, né? Ao invés de xingar o espírito superior, ele fala assim: releva, não vale a pena, não vale a pena brigar, não vale a pena discutir. O espírito inferior, não, ele já entra ali em campo na hora, né? Porque para eles a dimensão do tempo funciona diferente, né? Então eles já estão ali de prontidão para confusão, para o caos, para a briga. Eles adoram isso. Então os espíritos que trabalham nesse ponto da fascinação, eles vão exaltar o ego da pessoa muitas vezes para ele se sentir superior, para ele ficar cego e não perceber que ele está sendo enganado, não perceber que ele está indo num caminho decadente, né? Mas achando que é um caminho que está subindo, né? Na verdade ele está descendo, mas não percebe isso. E aí, uma das coisas que eu vejo muito acontecer, isso não se enquadra em todos os casos, tá? Deixo claro isso, mas em alguns casos que eu já observei isso pessoalmente, uma outra coisa que eu observo é quando fala assim, quando você começar a seguir o caminho espiritual, muitas pessoas vão se afastar de você. Tá certo, isso é certo, vão se afastar sim, mas falta uma parte nessa frase, que é o quê? E muitas outras vão se aproximar de você. Então isso é fundamental, porque se pessoas se afastaram de você, mas não se aproximaram novas pessoas, então alguma coisa tem de errado. A gente pega como exemplo Cristo. Quando Cristo teve aqui na Terra, eu não vi ele ficando sozinho, pelo contrário, tinham multidões que seguiam ele, multidões queriam aprender com ele, todo mundo queria ficar perto dele. Então a gente tem vários exemplos aí, você pega mestres aí verdadeiros, autênticos, né? Você vai ver muita gente querendo aprender com eles, muita gente ficando perto deles, muita gente que quer beber dessa água, né? Dessa fonte viva. Então, um ponto da fascinação é esse, né? Pessoas estão se afastando de você, mas novas pessoas não estão se aproximando, então tem coisa errada. Tem coisa errada aí. Não adianta achar que você é um ser de outro planeta, de uma outra galáxia, que é por isso que você está se afastando, porque você está se identificando agora com a sua verdadeira essência e ninguém te compreende mais, porque as pessoas são daqui ou são de outros planetas inferiores. É justamente o contrário. Se você for de um planeta superior, pessoas vão querer se aproximar de você para saber, para aprender com você, né? E não querer te evitar ou você evitar as pessoas. Então esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair no erro da fascinação e estar sendo manipulado por espíritos obsessores, tá bom? Tem também aquele famoso síndrome do Messias escolhido, né? Quando a pessoa acha que ela foi um escolhido dos céus para fazer uma missão grandiosa aqui na Terra. Então, tem missões, tem missionários sim, verdadeiros, né? Mas são poucos, gente, que vão fazer essas missões grandes mesmo, com a massa enorme. São poucos. São poucos. Então a gente fica pensando, nossa, eu vim com a missão, o Espírito falou comigo, eu vi num sonho, ele me mostrou que eu sou um escolhido e tudo. Gente, a gente tem que observar o seguinte, será que eu estou pronto para receber esse tipo de informação? Será que minha mente
meu corpo mental, meu corpo astral, minhas emoções vão conseguir lidar com esse tipo de informação hoje, no atual estado que eu me encontro, evolutivo? Tipo assim, você é um escolhido, você foi escolhido, mostra a missão lá. Sabe, eu acho que não, acho que os espíritos vão mostrando devagarinho o que precisa naquele momento e vai te acompanhando passo a passo ali. Bom, e um outro fator da fascinação é o reconhecimento. A pessoa exige reconhecimento. Aqueles que não reconhecem o poder que ela tem, a capacidade que ela tem contato com os planos superiores, que ela tem, ela é assim com Jesus, né? Então, ou com um mentor espiritual, com Deus que seja. Então, ela quer reconhecimento. Se você não reconhece isso dela, você está cego, você ainda não despertou ainda, né, sua consciência, você ainda está na sombra, está nas trevas, ou seja, a culpa é do outro, né, não é dele. Então, exigir reconhecimento já tá errado, tá? Então tomem muito cuidado com isso. É a fascinação, é uma forma que os espíritos manipulam a pessoa. E essa é muito séria, porque isso pode protelar por vidas aí. E tem a terceira forma, que é a subjugação. Subjugação é quando a pessoa ela não tem mais comando sobre ela, né? Ela não tem mais controle. Por exemplo, hoje eu quero levantar e caminhar. Se eu estou com um espírito, né, me subjugando e ele não quiser que eu caminhe naquele dia, eu não vou caminhar. Eu vou ficar com preguiça, eu vou ficar triste, eu vou começar a arrumar um tanto de questões, de pensilhos para não poder conseguir caminhar ali naquele dia. Outra coisa que a gente vê claramente numa pessoa que está sendo subjugada é a perda de energia constante. Ela não consegue repor a energia dela o suficiente, né? Vamos dizer, é como se fosse a carga de bateria do celular, né? Nunca chega no 100%. Ela começa a encher a bateria e já perde. Começa a encher e já perde. Ela está sempre perdendo energia. Ela nunca consegue estar 100% ali energizada, 100%. A pessoa não tem aquele dia e fala assim, nossa, hoje eu tô bem, hoje eu tô legal, hoje eu tô bacana, nossa, hoje eu tô me sentindo ótimo, nossa, tá tudo bem, hoje tá tudo legal, tudo lindo, tudo maravilhoso. Não. Ela não consegue chegar nesse pico. Por quê? Porque ela nunca está sozinha. Ela sempre vai estar acompanhada de espíritos que precisam da energia dela. E por ser uma energia densa que eles precisam manter essa energia baixa da pessoa, para poder estar sempre ali colhendo desse tipo de energia, dessa energia densa, que precisa estar vibrando numa frequência baixa. Uma pessoa que está sendo subjugada por espíritos, ela também tem muita confusão mental. Eu não estou falando confusão mental simples que a gente tem, não, tá? Eu estou confuso, eu não sei o que eu faço, me dá uma confusão nessas horas. Não, ela tem muita confusão mental aleatória, do nada. Do nada ela tem essas confusões mentais. Às vezes ela tá ali conversando com você e de repente ela tem um surto de confusão mental e ela fica com medo de alguma coisa do nada, ela já começa a ter medo, já começa a ficar apavorada e falar, não sei o que é. E tem esse meio surto quase similar às pessoas loucas que são internadas no hospício, né? Um fator também que tem essa questão da pessoa que está com o espírito praticamente acoplado nela, que a gente chama de simbiose, é a mudança de personalidade. A pessoa se transforma o tempo todo. A pessoa pode estar rindo aqui agora e de repente fecha a cara e começa a chorar, e começa a gritar, e começa. Às vezes a gente faz isso, né? Você tá feliz ali, aí você lembra de uma coisa, você fica triste, tudo, mas não estou falando desse ponto. Eu estou falando de picos muito extremos, vai de um polo ao outro do nada e por motivos muito aleatórios por causa da confusão mental, motivos muito não tem conexão um motivo com o outro, o que deixa ela feliz com o que deixa ela triste. São coisas muito aleatórias, né? Um exemplo de uma pessoa que está sendo subjugada, muitas vezes, que pode encaixar na obsessão simples também com subjugação, é aquele tipo, tá todo mundo rindo na mesa, todo mundo brincando, todo mundo alegre, aí chega a pessoa que está com o espírito, né, sendo atacada
sendo subjugada por um espírito, a pessoa chega nesse momento e fala assim: nossa, vocês estão rindo, vocês estão tão alegres, né? Vocês esqueceram que ontem fulana saiu do hospital, né? E estava mal, e agora vocês estão aí tudo rindo, tudo brincando, como se a vida fosse mil maravilhas. Ou seja, é típico daquela pessoa que precisa baixar a vibração, que a vibração de alegria, de compartilhamento, de felicidade, de riso incomoda ela. Então ela tem que baixar, tem que gerar aquele famoso climão, né? Esse tipo de pessoa com certeza pode ser uma pessoa que está sendo subjugada, a pessoa que gera climão, uma pessoa que comenta um assunto alegre, ela rebate com um assunto triste para não deixar as pessoas sorrirem. Então esse tipo de pessoa. Todos esses tipos de obsessões têm que ser tratados, né? Procura um centro espiritualista para poder tratar esse tipo de obsessão, que lá é um lugar indicado, onde eles têm preparo para poder lidar com esse tipo de coisa, né? Então a gente pode observar nossos pensamentos, nossas mentes, nossas falas, observar o que a gente vai falar antes, sabe? Isso é importantíssimo para saber se aquilo é meu mesmo, para saber o que eu estou contribuindo falando isso, né? Será que eu vou contribuir? Será que vai gerar um famoso climão? Não, melhor não falar. E isso, só essa atitude já começa a afastar essas entidades, porque elas veem que você não está acessível a elas, né? Num outro ponto elas vão tentar de novo, uma hora a gente cai, mas a gente tem que tentar não cair sempre, né? E aos poucos a gente vai conseguindo. Bom, outro tipo de ataque espiritual que acontece é os trabalhos mandados, né? São só, fulano fez um trabalho para mim, fulano fez um trabalho para mim, fulano Beltrano fez um trabalho para mim. Então a gente tem que tomar cuidado com esses tipos de trabalhos feitos. Por quê? Porque a gente não pode duvidar, eu não tenho dúvida de que essas coisas funcionam sim, tá? Porém, é o seguinte, se você jogar um isqueiro aceso dentro de um balde d'água, o que vai acontecer com o isqueiro? Ele vai apagar. Se você jogar um isqueiro aceso dentro de um copo com água, ele vai apagar. Se você jogar um isqueiro no mar aceso, ele vai apagar. Ou seja, se você está protegido, se você está conectado com o plano superior, conectado com energias boas, positivas, você acorda, faz os seus exercícios de meditação, de energização, você tenta ser uma pessoa melhor, tenta ser, tá? Não estou falando que você tem que ser um santo, não. Só de você tentar ser uma pessoa melhor, você já está vibrando nessa frequência dessa escada que eu falei, né? Que te leva à ascensão. Então, isso vai fazer com que essas coisas não cheguem até você, né? Essas próprias energias, elas são dissolvidas no meio do caminho, elas não aguentam chegar até você, tá bom? E esses trabalhos mandados, muitas vezes, não tem a ver, muitas vezes, com a questão da obsessão, tá? Mas também é realizado por espíritos que recebem alguma coisa em troca disso, muitas vezes sacrifícios, sangue de animais, oferendas, né, e tudo. Não estou falando que todas as oferendas, todos os sacrifícios são para esse fim, tá? Mas eu particularmente não concordo com sacrifícios de nenhum tipo, tá? Oferendas tudo bem, mas sacrifícios não concordo e acho que eu nunca vou concordar. Mas eu respeito, né, quem acredita, só não concordo. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado com ataques energéticos, que já aconteceu uma vez comigo, foi o seguinte, nós fomos tentar ajudar uma menina e ela estava metida com drogas, né? Estava envolvida com drogas, e drogas pesadas. E nesse ponto, depois que nós tentamos ajudar ela, fizemos trabalho energético com ela, o mentor se materializou, não, se manifestou através do médium e falou com o médium, falou pra gente que não era pra gente, que não era pra gente mexer com esse tipo de coisa, que isso era muito pesado, que a gente estava mexendo com uma egrégora muito perigosa de espíritos, e eles viriam atrás da gente, que era para encaminhar essa pessoa para locais específicos desse tipo de tratamento de drogas, né?
Tem vários locais que mexem com isso, né? Espiritualistas que mexem com isso, específicos para isso. Tratar viciados, dependentes químicos. Então nós temos que tomar cuidado também, não é todo lugar, não basta só ter boa intenção, não. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo, onde nós estamos indo. Né? Aquele ditado, você não entra num mato sem cachorro, né? É muito perigoso. Então tem isso, tem muitas armadilhas também que a gente pode cair, tá? Às vezes você acha que, fala, nossa, fulano tem inveja de mim, por que que ele tem? Eu vou lá conversar com ele, é que não precisa ter inveja de mim. Cara, se a pessoa tem inveja, ela já está te evitando, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com a forma que você se aproxima para não gerar ali um desconforto maior para a pessoa. Porque o fato de você estar indo, até esse fato da inveja, pode ser também uma indução de espírito soprando na sua cabeça. Vai lá, conversa com fulano, ou seja, para você se sentir um pouco superior. Então, se você souber conversar, tudo bem, mas se não souber, não vá. Pense muito bem antes de agir, tá? Um outro ponto de ataques energéticos é a questão do ódio, raiva, ira, tudo que a gente faz pode ter repercussões energéticas fortes e complicadas, das quais a gente vai ter que lidar no futuro. Por exemplo, se eu estou com ódio de fulano, se eu lembro de fulano e sinto ódio dele, eu estou associando a imagem dele à energia do ódio, da raiva. E aí, o que acontece nesse ponto? Só para vocês terem a ideia do quão é perigoso isso. Eu tô com um ódio de fulano, um ódio. E nesse momento fulano tá atravessando a rua. Só que eu não tô vendo ele. Ele está em algum lugar aí, de algum bairro, atravessando a rua. E eu estou aqui lembrando, eu tô com um ódio terrível da pessoa e tudo. E nesse momento essa energia chega até fulano. E aí, por um minuto, ele se descuida e vem o carro e atropela ele. Né? Então eu vou ter que responder pelo fato que aconteceu, por gerar essa energia contra fulano. Ah, mas então eu vou ter que responder contra todas as pessoas. Demos graças a Deus que não, porque como eu disse, se a pessoa está tentando ser uma pessoa boa, automaticamente ela já tem uma proteção, né? O que não significa que ela está isenta de tudo. Tá? Muitas coisas chegam até nós, mas são amenizadas no meio do caminho. Então, às vezes, o que a gente recebe é 10%, 5% do que ia nos atingir de verdade. Então, a gente tem que agradecer muito por isso. Tá? Então, quando a gente lembrar de uma pessoa e ver que nós estamos com ódio, com ira, ou pensar, ou aquela frase, né? Vou aprontar uma lição, vou dar uma lição vou aprontar uma para fulano para ele aprender como é que é bom para ele parar com isso, vou aprontar uma para ele. Será que sou eu mesmo que estou pensando isso? Ou será que eu estou sendo induzido e aí eu tento aprontar alguma para fulano e eu acho que, por exemplo, vou só dar um susto na pessoa. Só que nesse susto a pessoa sofre uma parada cardíaca e vem a falecer. Aí eu vou ter condições de lidar com esse peso o resto da minha vida? Então a gente tem que pensar muito antes de fazer certas coisas, porque talvez nós estamos sendo mandados para fazer aquilo, tá? Atacar outra pessoa energeticamente. Então, lembrando, a melhor forma da gente se proteger de ataques energéticos, ataques espirituais, a gente recebe ataques espirituais durante os sonhos também, né? Eu vou falar disso depois, quando eu for falar de sonhos. Mas a gente recebe ataques espirituais também, mas a melhor forma é a gente ter uma rotina, a gente ter uma disciplina de exercícios energéticos, limpeza energética, exteriorização de energia. Procura na internet, gente, tem muita coisa, como fazer limpeza do ambiente, sabe? Como exteriorizar a energia, como alinhar os chakras, como estabilizar minha energia, meu campo energético, como formar um campo de proteção energético. Isso tudo é lógico. Desculpa, à medida que você vai trabalhando para ser uma pessoa boa, essas coisas vão se tornando cada vez menos necessário, porque a própria frequência que você está vibrando já faz com que essas coisas todas aconteçam, que o campo de energia se forme, de proteção, que o seu ambiente fique mais limpo, mais agradável, um ambiente mais tranquilo, mais alegre. Automaticamente você não vai se entristecer por qualquer coisa mais. Né? As pessoas vão chegar e te dar uma notícia, vai falar assim, você viu o que aconteceu na televisão? Nossa, que absurdo! Você vai falar o que aconteceu?
Ah, aconteceu isso, 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 isso. Nossa, e aí o que que vai resolver? Não, tem que ter alguma coisa de resolver. Ou seja, você não vai entrar naquele clima. Ah, meu Deus do céu, aconteceu isso, e agora? Nossa senhora, ai meu Deus, nossa, eu não vou nem dormir mais, etc e tal. E começa a entrar em desespero. Aí todo mundo em desespero não vai resolver nada, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, tentar manter o máximo possível centrado em nós, nosso pensamento, tentar observar a hora que a gente sai do eixo, tentar observar a hora que as pessoas estão tentando tirar a gente do eixo, é muito importante isso. A gente tem que saber a hora de chegar e a hora de sair, né? A hora de entrar e a hora de sair de uma conversa também. A hora de chegar em um lugar e a hora de sair desse lugar também. A gente tem que aprender isso. Eu gravei o vídeo aí sobre energia dos ambientes, energia das pessoas. Isso aí já dá para dar uma dica boa aí para a gente melhorar os nossos relacionamentos e trabalhar bem as nossas energias, né? Então é isso, gente. Grande abraço para vocês e até a próxima.